Salmo 127. Diz assim a palavra de Deus: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá, enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém. Semana passada nós tivemos a nossa 14ª conferência missionária. Fomos abençoados, fomos desafiados e realmente Deus falou profundamente a vida da nossa igreja. Os irmãos foram ainda mais despertados para participarem desta obra, assumiram compromissos com aquele ministério de libertação dos Dalits lá na Índia. Realmente louvamos a Deus por tudo que pudemos experimentar e pela ação de Deus no meio da sua igreja. Mas nós não podemos ficar apenas olhando para aquilo que já aconteceu, novos desafios, novas oportunidades. Nós continuamos sendo chamados por Deus para fazer a obra dele, para continuar servindo ao Senhor. E nós estamos hoje iniciando a nossa Semana da Família. Durante toda esta semana, nós estaremos nos reunindo aqui todas as noites para um momento de culto, de louvor, de oração pela família. Então, vai ser também uma outra oportunidade que nós temos da parte de Deus para pensarmos sobre família, meditarmos sobre a família, para buscarmos de Deus a bênção para a nossa casa. São oportunidades que Deus nos dá. Precisamos aproveitá-las, precisamos ser gratos a Deus, porque Ele tem nos dado essas oportunidades. Na semana falamos sobre missões, oportunidades para a nossa vida. Agora focando uma outra área que é a família, outra oportunidade que Deus nos concede. Então será um momento para pensarmos qual que é o propósito da família. Para que existe a família? Para que Deus estabeleceu a família? E nós sabemos que a família é uma instituição divina. Se você se lembra lá em Gênesis 2, 24, Deus disse que o homem deveria deixar seu pai, a sua mãe, deveria unir a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então nós vemos que é uma instituição da criação, da ordem da criação. Não é algo que surgiu depois, ou de uma lei, mas algo que o próprio Deus estabeleceu. O próprio Deus determinou que assim fosse para todas as famílias da terra, para todos os povos, mesmo aqueles que não o conhecem. E a partir disso, a família se torna então a base da nossa sociedade. E quando a família é destruída, é atacada, nós estamos experimentando na nossa pele, na nossa sociedade, os resultados da desestruturação da família, os resultados que quando a família não se enquadra dentro daquele projeto de Deus, a sociedade sofre, a nação sofre, as pessoas sofrem. Vem sobre as pessoas realmente os resultados terríveis dessa desobediência a Deus. E nós estamos hoje enfrentando muitas formas e muitas definições de família que não são bíblicas.
que não são aquelas que Deus estabeleceu para o bem-estar da sociedade, mas pelo contrário, quanto mais o ser humano se afasta daqueles projetos de Deus, mais as consequências funestas vêm sobre a sociedade. Estamos assistindo isso, não precisamos nem de ir muito longe, porque essa é a realidade que nós estamos vivendo. Dias difíceis, terríveis, porque esse projeto de Deus não tem sido obedecido. O ser humano está querendo criar uma outra coisa. Isso sim, esse novo tipo de família é uma criação do homem, pelo orgulho, para satisfazer a si mesmo, e não aquele projeto de Deus, de um homem se unir a uma mulher num vínculo indissolúvel, tornando-se os dois uma só carne. E assim, nós temos sofrido com estas consequências, porque o propósito de Deus não tem sido observado. Mas dentro desse aspecto maior, nós temos uma família especial, que é a família cristã. Qual é o propósito da família cristã? Sem dúvida, podemos ver o propósito da família cristã como o mesmo propósito de todas as famílias, ser bênção, e com uma responsabilidade ainda maior. Vamos lá em Gênesis, abra sua Bíblia aí, em Gênesis 12, de 1 a 3, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E nós sabemos que esse pacto que Deus fez com Abraão, o pacto da graça, ele envolve o povo de Deus. Nós somos este povo hoje, somos a família de Deus, o povo de Deus chamado para ser bênção para todas as nações da terra, para ser bênção aonde nós estamos. Então esse é um propósito muito especial da família cristã, da formação de uma família que vive segundo os padrões de Deus, no meio de uma sociedade que se afastou completamente dos propósitos de Deus. É uma responsabilidade muito grande, é um privilégio, ao mesmo tempo, muito grande, nós podemos ser exemplos para um mundo caído, que tem sofrido com essa maneira de ser, com essa maneira de viver, longe de Deus. Deus levanta famílias que são estruturadas sobre a palavra de Deus, segundo os princípios da verdade bíblica, para ser exemplo, para ser bênção. E a família cristã, então, tem essa função, né, tremenda dentro da sociedade. Ser bênção, ser exemplo, ser espelho, ser, de fato, aquela prova de que o projeto de Deus funciona, de que o projeto de Deus é real, de que Deus foi sábio quando estruturou a família dessa maneira. Somos chamados a isso. É um desafio que nós temos. Somos chamados a formar a igreja, a família maior. E a igreja é formada assim, de famílias. Não são tanto de indivíduos. Nós vivemos numa sociedade individualista e achamos que a igreja é formada de indivíduos, mas na verdade Deus trata com famílias. E se você vê a história bíblica, é toda assim. E por isso, como igreja, as igrejas reformadas e todas as confissões de fé reformadas têm a definição de igreja, formada pelas famílias, pelos pais e seus filhos. Os filhos são parte integrante da família e são parte integrante do povo de Deus.
Os filhos dos crentes são parte da igreja do Senhor, por isso são batizados na infância, por isso são colocados dentro do povo de Deus. Isso é maravilhoso, nós pensarmos que Deus está tratando conosco desta maneira. E quando as famílias se reúnem, elas se tornam então o povo de Deus, a família de Deus. E por isso é colocado sobre os pais a responsabilidade de criar os seus filhos. E vemos esse outro propósito em Deus criar uma família cristã, de que os nossos filhos são criados para a glória de Deus. Os nossos filhos são criados para ser bênção, para também a nossa sociedade, porque quando você olha para as famílias que não estão estruturadas segundo a palavra de Deus, a preocupação é que os filhos sejam bem-sucedidos, tenham uma profissão que vai lhes dar sucesso financeiro, tenham uma atividade que vai proporcionar a eles alcançar o bem-estar financeiro, serem prósperos, nada contra isso, mas o propósito de Deus é maior do que isso, é mais profundo do que isso. Os nossos filhos devem ser criados para a glória de Deus, com o propósito de ver que a profissão que eles vão seguir não é aquela que vai lhes dar mais bem-estar financeiro, social, status, mas é aquela que vai glorificar a Deus e através da qual Ele vai servir a nossa sociedade, ao nosso mundo. Nós temos às vezes nos esquecido disso, que a profissão que nós temos é vocação de Deus. Todas as profissões, todos os chamados de Deus dentro da igreja, são vocação de Deus. E nós achamos que só o pastor, o missionário, o evangelista são vocacionados. Os outros, nós escolhemos a profissão que a gente quer. Deus nos colocou em cada lugar para aí sermos bênção, para aí sermos testemunhas, para aí nós glorificarmos o seu nome. Esse é o propósito de Deus, quando Ele estrutura a família cristã. E nós pensamos, será que nós temos pensado dessa maneira? Que essa semana possa nos levar a meditar sobre isso. Como nós temos criado os nossos filhos, educado os nossos filhos. Porque não adianta se os nossos filhos ganharem o mundo inteiro e não forem salvos. Essa é a maior tragédia que pode acontecer. E quantos têm entrado nessas tragédias? Preocupados apenas com adotando o padrão do mundo, em sermos apenas pessoas bem-sucedidas, mas nós esquecemos do chamado maior de Deus para a família. Nossos filhos, diz o texto que nós lemos, são herança do Senhor. Eles não nos pertencem. Tem pai e mãe que acham que os filhos são deles. Criam os filhos numa redoma, achando que eles é que cuidam dos filhos. Mas esquecem que os filhos são herança, são bênção do Senhor. E eles devem ser criados e educados para a glória do Senhor. E o Senhor é que vai cuidar deles. O Senhor é que vai tratar. E a promessa do Senhor é essa: eu serei o seu Deus e o Deus da sua descendência no decurso das gerações. Quanto nós somos falhos e acharmos que nós é que cuidamos dos nossos filhos. Deus nos deu os filhos para serem educados para a glória dele, para servirem ao Senhor aonde estiverem, na profissão que tiverem, não de maneira egoísta, porque nós somos egoístas, e às vezes criamos e queremos que os nossos filhos sejam também assim egoístas, voltados para si mesmos, para o seu bem-estar, ao invés de olharmos para Deus,
que cuida dos nossos filhos, olhar para Deus que nos ama desta maneira, olhar para Deus e confiar nas promessas do Senhor, nós poderíamos ser uma igreja bem melhor, uma sociedade bem melhor, se nós realmente confiássemos mais em Deus. Mais em Deus do que em nós mesmos. O que nós podemos fazer, irmãos? Confiar em Deus, colocar os nossos filhos no altar do Senhor, orar por eles, interceder por eles, trazê-los à igreja, ensinar o caminho do Senhor. E quando eles forem adultos, serão como flechas. Eles serão direcionados por Deus e vão acertar o alvo. Não o alvo que eu quero, egoísta, mas o alvo que Deus determinou para a vida dele. E ele vai ser feliz, ele vai ser abençoado, ele vai ser abençoador. Precisamos confiar mais em Deus, precisamos andar mais segundo a palavra do Senhor e descansar mais nas promessas do Senhor. Temos uma oportunidade esta semana de meditarmos, de orarmos, de, quem sabe, mudar a nossa maneira de ser e pensar nessa palavra do Senhor. Porque não adianta, se o Senhor não edificar a sua casa, você pode fazer o esforço maior que for, mas a frustração virá. Mas se você realmente confiar no Senhor, se você ensinar a criança no caminho em que deve andar, ela não se desviará dele mais tarde. É a promessa do Senhor. Filhos são herança do Senhor, são flechas para serem lançadas a este mundo com a mensagem de salvação, com o testemunho do Senhor. Que nós possamos pensar nisso nestes dias, meus irmãos, de tanta confusão, de tanta luta, né, de tantas definições humanas e pecaminosas de família. Nós possamos nos voltar para a palavra e edificarmos a nossa família sobre a palavra de Deus, sobre os preceitos da palavra de Deus. E há muita coisa, lembrando sempre que Deus trata conosco como famílias, não como indivíduos separados, mas Deus tem um pacto conosco de sermos abençoados como família de Deus e sermos abençoadores. Em Ti serão abençoadas todas as famílias, nas famílias cristãs, que são testemunhas do agir de Deus nesses dias difíceis. Nós vamos confiar na palavra de Deus. E o nosso testemunho, ele será visto pelos nossos filhos. O nosso testemunho falará muito mais alto aos nossos filhos do que, às vezes, aquilo que a gente exige. Vamos ser testemunhas do Senhor dentro da nossa casa, com aos nossos filhos, educando-os para a glória do Senhor e sendo nós mesmos instrumentos do Senhor para a glória dele. Nós que já temos filhos, os que ainda não têm, nós como família, nós temos que pensar nisso. Esse propósito de Deus, ao instituir a família, é que nós tenhamos um lugar onde somos acolhidos, amados, somos amados pelo Senhor, amamos uns aos outros, e daí nós saímos para proclamar a bênção do Senhor, a vitória do Senhor, e de maneira que o seu nome seja exaltado e glorificado. Que Deus realmente nos abençoe, que Deus perdoe os nossos pecados, que Deus tenha misericórdia de nós. Erramos, quem não erra, erramos muitas vezes, mas Deus está sempre pronto para nos perdoar, nos restaurar e fazer de nós novas criaturas, de maneira que andemos segundo o projeto de Deus. Que Deus nos abençoe agora, nos abençoe nesta semana, que Deus nos abençoe a cada dia, no dia a dia, que nós sejamos família bendita do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.